voltar ao programa, né? Tá feliz? Tô feliz, agora você me lembrou que hoje é 101 anos da minha avó. 101 anos da sua avó. Que morreu. O cérebro dele, onde é que foi? O cérebro dele foi lá. Só por causa da data, né? Oi. O programa já começa assim, ó, com a memória autista. Eu tava falando com a Beta, que é a nossa convidada hoje. Né? Essa é outra forma de sentir, sejam bem-vindos. Um programa pro diagnóstico tardio em autismo. Hoje eu tô com a doutora Leila, neuropsicóloga, mas ela gosta de ser chamada de Leila, a Leila Landgraf. Eu queria ter se eu tivesse um sobrenome desse, doutor Gabriel, tava rico. Landgraf, olha que sobrenome. Lindo, né? É e as pessoas esticam a língua. Landgraf. Não, Eu nem sei falar. É simples, é Landgraf. Minha língua quebra para falar, não consigo falar. Eu não sei falar, não. E o doutor Gabriel Bessa, psiquiatra autista, um homem especial que a gente tem aprendido toda semana com ele. E hoje a gente tem a doutora Leila, um autista na mesa. Roberta, uma linda autista. Uma das mulheres mais bonitas do mundo. Ela lindas. Só perde pra Deia. Mas é a segunda mais bonita. Pronto, vamos colocar nesse lugar. Agora, a Silvinha é a primeira. A Silvinha é a primeira aí, né? Então tá bom. Perder, né, velho? Faz a média com a Silvinha aí pra ver se ela vem no programa. Depois de eu ouvir isso, ela vai vir. E Roberta Jório, e veterinária, e uma mulher incrível, que é a doutora Leila, que a gente teve o privilégio minha cunhada, né? Uhum. E que a gente tem o privilégio de conhecer melhor a história dela hoje, né, doutora Leila? Como que você conheceu a Beta? Como é que ela chegou para você? Olha, a Roberta chegou para mim diferente do que ela tá hoje. E aí eu vou passar a bola para ela falar como é que ela chegou, se é que ela lembra, né? Porque eu falo que ela chegou no modelo zumbi. O corpo estava ali e o olho dela estava em outro planeta, o cérebro em outro planeta. Mas vou deixar ela contar. Você lembra como foi? Só lembro disso, de estar no modo automático. Automático. Só funcionando funções vitais. É isso aí. E tentando regular as funções vitais, né? Mas ela estava bem dissociada mesmo. Fora do contexto, fora do planeta, e tudo que você falava, ela balançava a cabeça, sim, não, é. Eu falei, meu Deus, né? Ela aceitava tudo, né? Tudo. Modelo automático ali, ela olhava e tentava entender o que a gente estava querendo, e ela respondia sempre com essa vozinha doce, harmoniosa, e sim. Eu tenho uma dúvida, como é que vocês se conheceram? Como é que a Beta chegou? Eu não sei mesmo, de verdade, como foi o primeiro contato de vocês. Eu não sei. Como é que você chegou na Leila? Eu estava internada na clínica, aí tinha um paciente que foi a primeira pessoa que me falou que eu era autista. Aí eu até fiquei meio assim, e ele falou, olha, quando você sair, procura a Leila na ONG, e você é autista, conversa com ela que ela vai te ajudar. Aí, saindo da internação na clínica, eu fui lá na ONG, conheci a Leila e a gente começou a trabalhar junta. E o que acontecia antes? Assim, por que você chegou na clínica? Qual é a sua história em relação a isso, a essa dificuldade? Eu tenho histórico de depressão desde a infância e adolescência. Tentativa de suicídio. E eu tive uma crise dissociativa que me levou para internação. Aí eu fiz 3 internações em clínica psiquiátrica. Na primeira internação foi quando, ao final do período de internação, eu conheci a Leila. Tá. E aí, a Leila, como é que você... De cara, você já sabia que era autismo? Aí, quando ela chegou, que ela sentou, eu falei, meu Deus, que mulher bonita. Diferente. Né? Que mulher bonita. E aí eu fiquei olhando para ela e fui perguntando, ela foi conversando, e aí eu fiz um link com ela, entrei, né, no campo dela ali, e eu vi que ela não estava ali. E aí eu comecei a fazer perguntas, lembrando da infância, a memória totalmente ativada, né, consciente, entre aspas, e longe. E aí a gente foi trabalhando, conversando, trocando ideia, eu falei, meu Deus, ela não pode sair daqui. Ela é um risco para ela mesma. E ela precisa entender isso. E aí na época, tinha um trabalho de oficinas psicopedagógicas de intervenção, que era uma oficina que trabalhava com adultos, né, de diversas síndromes e transtornos.
E eu convidei a ela para passar 3 horinhas comigo nessa oficina. E ela foi lá para a clínica. E aí tinha uma menina com síndrome de Williams, síndrome de Down, autista, enfim. E a gente tinha várias atividades lá. E nessas atividades eu coloquei a Roberta junto e estava trabalhando um momento de intervenção. E nessa intervenção, uma menina com síndrome de Williams começou a discutir com um menino autista. E era uma discussão saudável, não era uma discussão agressiva. Mas ela, muito imponente com as ideias dela, muito inteligente, começou a discutir e conversar e foi se alterando. E aí todo mundo ao redor olhou e eu calmamente fui fazendo as intervenções e observando o comportamento da Roberta, que estava do lado. Tudo estava acontecendo. O turbilhão, a tempestade estava acontecendo do lado dela e ela estava intacta, fazendo a caixinha, uma dobradura de caixinha que ela estava pintando, organizando, que era uma atividade manual. E aí eu fiquei olhando o comportamento dela, deixei, aí joguei lenha na fogueira, o pessoal começou a se alterar mais, e eu olhando o comportamento dela totalmente passiva, eu falei, meu Deus, ela não está aqui. E aí depois que eu acalmei a turma, eu virei para ela e falei assim, o que você achou dessa discussão? Aí ela olhou para mim e falou assim, hein? Eu falei, o que você achou do que aconteceu aqui? Ela falou, desculpa, eu não estava prestando atenção. E aí eu falei, nossa, é muito mais profundo do que a gente consegue ver, né? E aí começou todo um trabalho, ela começou a ir nessas oficinas, e aí a gente tem uma coisa interessante aí, né? Esse trabalho de oficinas, você está colocando uma pessoa que está com uma necessidade de se ver, de se conhecer, trabalhando com pessoas deficientes, vamos colocar assim, com transtorno, com síndrome, e aí você fala assim, caramba, ela vai surtar. Não. Eles acolheram ela. Eles acordaram ela. Né? A dinâmica, e aí eles já estavam num estágio mais evoluído de informação, de consciência, eles é que foram cutucando ela. E aí esse trabalho se prolongou, a gente foi para a ONG, fizemos várias sessões e ela foi trazendo um monte de coisas. Então, daí para cá, tem o quê? Uns 3 anos, mais ou menos? Tem 4 anos. 4 anos, passa muito rápido. Nesses 4 anos, hoje a gente tem uma mulher. Né? Antes a gente tinha uma menina frágil. Hoje a gente tem uma mulher. Primeiro tinha um zumbi, né? Tinha um zumbi. Primeiro era um zumbi. E aí eu quero contar, porque assim, isso é interessante. Quando eu comecei a ver a Leila abordando, porque a Déia se sentia a mãe da Beta. Uhum. Gritava pela Beta, que chegou a jogar o celular na Leila, não acreditar, falar um monte de coisa pra Leila e discutir. E eu sempre acompanhava ali, vendo a dinâmica da Déia com a Leila discutindo sobre a Beta. Porque a Déia tinha muito esse negócio de proteger a Beta. Porque sempre foi minha mãezona. Mais do que minha mãe era a Andréia. E aí ela comprou isso, né? E eu falava, porra, a Déia... E aí ela tava numa fase que eu falo, pô, ela não tá nem cuidando dela, pô. Ela não conseguia nem cuidar dela. E ela tá nessa luta toda. Várias vezes, nessas partes de internações, eu saía de Santos pra vir pra cá. Largava tudo. A gente nem tinha condição financeira na época pra vir ajudar. Era tudo apertado. E a Beta, não preciso fazer, não posso deixar a Beta assim, não posso. E a Déia estava no meio de um caos, porque também ela estava sofrendo depressão e tentando se entender. E quando eu comecei a ver a Leila, doutor Gabriel, cuidando da Beta, e as respostas, e eu perguntava, mas pô, tá tendo uma evolução. Eu acho que aí eu ficava vendo a Leila respondendo, ouvindo, né? Porque eu não estava na sessão, mas eu ficava ouvindo. Falei, peraí, tudo que a Leila fala é tudo que a Déia vive, mano. Eu falei, peraí, alguma coisa sai. Porque eu tô 10 anos mapeando a Déia, pô. Tô 10 anos ali, porque como eu trabalho em casa e é tudo junto, a gente não se desgruda. Então eu vejo tudo acontecendo o tempo todo, eu recebo toda a energia o tempo todo. E aí eu falei, cara, peraí, você já pensou que você é igual a Beta? Que você pode ter um autismo? Porque ela tava tratando depressão há 10 anos. E antes disso, de me conhecer, já fazia uso de medicamento para depressão e tal. E nisso eu acompanhava ela em vários psiquiatras, e eu fui em alguns psiquiatras, cara, que não sabia lidar com a situação, né? Eu já contei o lance dela surtar e quebrar a mesa do psiquiatra lá, porque ele, quando ela foi falar que as coisas da Beta, o autismo da Beta, isso é moda, não existe. A Déia surtou e quebrou o escritório inteirinho
do psiquiatra, e o psiquiatra não quis atender mais, né? Até falei isso no treinamento, até chorei, né? Parece que eu voltei lá naquele dia e né, caiu sentada, urinou ali, ficou igual uma criança, precisando de colo e abraço, uma situação bem complicada, porque ela foi falar que a Beta estava com diagnóstico de autismo e que o dela podia ser também, e o psiquiatra não quis entender isso. E aí eu falei, cara, você precisa fazer sessão com a Leila. Você precisa sair da sua psicóloga e fazer... Porque eu ia na psicóloga, eu já cheguei a conversar com a psicóloga anterior da Déia. Eu falava, cara, aquilo não é terapia, pô. Você paga pra ser ouvida, pô. Não é assim, pô. Tem que ter provocação, tem que entender, tem que ir mais além. Isso tem coisas mais profundas aí. E aí ela começou a terapia, a Déia começou a terapia, né? Com a Leila. Eu falo, né, outra forma de sentir, que é o programa que a gente criou, eu mostrei o projeto para o Dr. Gabriel, né, que é parceiro do nosso psiquiatra, parceiro do nosso programa, sócio aqui, dono, com a Leila. Falei, olha, outra forma de sentir vem disso, de entender que a Déia sente de outra forma, que a Beta sente de outra forma, e que o Dr. Gabriel também. Mas aí a Déia começou, né, eu vou fazer terapia com a Leila então. E ela foi muito inteligente, que ela é, né, e aí havia toda uma provocação de um cenário, de uma... Mas essa menina sabe alguma coisa mesmo sobre mim, né? E aí os desafios, o bater de frente, o não concordar, a resistência, teve todo um processo aí, né? E que ela não desistiu. E paralelamente eu atendi a Roberta também. E aí eu encaminhei ela para o Gabriel, porque essa rede ela é muito importante quando ela conecta com o mesmo saber, com o mesmo curiosidade, com a mesma descoberta e é uma rede que funciona. Então a gente vai se esbarrando, se encontrando. Eu encontrei o Gabriel, né? Trabalhava numa clínica onde ele também foi trabalhar e eu achava ele meio doidinho, aquele andar agitadinho. Eu falei, caramba, esse menino não me engana. E aí encaminhei um paciente para ele, aí ele me chamou, vem aqui, lembra? E aí começou a nossa história. Então, exatamente. E essa conexão, né, simples. Ela é simples. Sim. Ela não é sofisticada, ela é simples. Ela é a mesma curiosidade que o Gabriel tem, eu tenho. A mesma preocupação que ele tem, eu tenho. E quando a gente está atendendo o paciente, o olhar é ali. Né? Mas é muito difícil ser simples, né? E você falou a coisa maravilhosa que você propôs, né? Quando chegou a Beta no grupo, o grupo regulou. A rede também é isso, né? Exatamente. E que a gente está fazendo também aqui, né? Exatamente. Traz e tudo. Essa é uma rede também que a gente faz. É uma rede. É uma teia grande. Ela é muito maior do que as pessoas possam imaginar. É. E todo mundo que faz parte dela contribui de alguma forma. Sim. Hoje ela está aqui contribuindo com todo um histórico que ela viveu e que ela tem propriedade e que ela identifica nas pessoas. Sim. Né? Ela identifica. A Beta é uma coisa linda, porque eu tive lá, eu vi muita coisa e eu senti muita coisa, eu sofri muito vendo muitas coisas, né? Eu acho que não cabe falar, mas ver a Beta de pé e hoje ela frequenta a nossa casa alguns finais de semana quando a gente suporta a interação social e eu vejo como ela se protege, cara. Como ela aprendeu a dar esse passo de dizer o não. Pois é, e tela aí, de bloqueio, você coloca uma palavra muito importante, ela aprendeu. Então, quando ela aprendeu a fazer isso, né, ela começa a ensinar e começa a perceber e começa a ver. E aí eu queria que a Roberta colocasse, se ela consegue lembrar, claro que ela lembra, né, naquele período em que eu convidei ela para tirar as máscaras e aprender a treinar os sentidos. Foi um período bem, como é que foi bem isso? complicado, foi bem difícil. Acho que todos os meus sentidos estavam anestesiados a vida toda, né, pelo que você me explicou. Exato. E a partir do momento da crise, todos os sentidos ficaram aguçados ao mesmo tempo. Principalmente a audição, visão e o tato. Então eu não suportava barulho, por menor que fosse, incomodava muito. Não é uma super audição, mas que qualquer barulho que para uma pessoa neurotípica ou um autista que não tem essa sensibilidade não incomodaria, me incomodava muito. Eu ficava com fone o tempo inteiro. Cheguei a usar 2 ao mesmo tempo, aquele intra-auricular e o externo. E tinha que ser um trabalho, eu não podia ficar assim o tempo inteiro, senão eu me acostumaria com essa proteção e não é o ideal, porque o mundo está aí, é barulhento, eu tenho que me adaptar.
Então, a Leila foi me orientando, falando, nos momentos piores você coloca, aí tira um pouquinho, aguenta o máximo que você conseguir, coloca de novo, tira o fone, e eu fui fazendo isso com todos os sentidos, um por vez, até chegar ao ponto de conseguir tolerar alguns dos estímulos que me provocavam crises, né, com mais intensidade. E cheguei ao ponto de desenvolver convulsões por causa dos estímulos, do excesso de estímulo. Desenvolver sobrecarga sensorial com convulsões. E isso daí foi uma coisa assim bizarra do quadro. Era o primeiro quadro que eu tinha com esse relato. E aí eu lembro que eu estava trabalhando e aí eu recebi um telefonema, acho que foi sua irmã que me ligou, dizendo que ela tinha tido uma crise convulsiva e que ela estava internada. Eu falei, mas como assim crise convulsiva? Me explica isso. Não, foi do nada, aconteceu assim, assim. E aí, né, meu cérebro dá um giro e eu falo, cara, ela nunca teve histórico. Como assim? O que está desencadeando agora? E aí eu fui lá, no hospital. Eu falei, antes de qualquer coisa, ela tem que saber. E aí eu fui lá, ela estava deitada, cheia de... Estavam no soro, estavam fazendo exames, e aí eu conversei com ela e eu expliquei passo a passo o que tinha acontecido com o cérebro dela e por que ela convulsionou. Ela tinha que saber. Os médicos, claro, desacreditaram, né? Porque... E aí sai de tudo, né? Sai de tudo quanto é diagnóstico, exatamente, né? Até que é demônio, né? Exatamente. Aí tem todas as explicações lógicas, eu peguei o histórico, mandei para 3 amigos meus neurologistas e cada um traz uma história, né? Agora é tanto, eu acho que a Roberta é a coisa do nosso nome, né? Outra forma de sentir tão completo, né, Roberta? Até sobre as medicações, né? Sim. Tanta coisa que você usou e não para tocar no você é difícil, né? Assim, né? Você poder te sensibilizar, o a gente tenta fazer com a coisa, não acontece da forma geralmente como acontece. Tudo é diferente ou não faz efeito, né? Que espera. E muito diferente, mesmo assim, né? Então, perceber essa coisa totalmente única. Exatamente. Em cada autista, em cada um de nós, né? Mas é sobre isso, né? Ela tá agora viva, passou por... Né? Eu acho a coisa de eu passar minhas crises, do trator passar em cima, de eu sair do outro lado, de vir de novo. E ela passou e passou de novo e tá aqui com a gente do lado, né? Isso é maravilhoso. Boa. E eu agradeço muito. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Agradeço você e a Leila. Eu né? também. De estar aí, poder ouvir... Legal. Ciúme agora. Mas poder ouvir mais uma vez, né, a leitura da Leila, ela perceber de tudo isso, né, e a gente em contato, né, você estava internada, a gente falando e tal, mas ela enxerga, né, igual você também já, você consegue perceber tudo, né, as suas percepções são demais, né, você consegue chegar, entender, ler e já perceber e devolver, você tem isso já, seu nato, né, e você desenvolve isso também, né, cada vez muito forte, parece. Ela que me ajudou a tirar a pressão que eu estava carregando as malas, agora tá mais fácil. Mas você consegue perceber isso também, você traz e consegue devolver isso com muita clareza naquele instante, perceber e isso não bagunçar você. Isso você consegue. Talvez muitas vezes, para mim, para trás era muito difícil, né? Igual tô no grupo, eu tava pensando aqui também, né? Tá ali e tal, devolver. Difícil, você já consegue. E a Leila consegue pegar e faz isso, né? Não, e aí... Renasce as pessoas, né? Impressionante. Renasce, hã? Impressionante, assim, é surreal, porque é por isso que tem que ser sensível, por isso que, cara, tem que aprender a acolher primeiro. Acho que o primeiro passo de quem cuida de um autista é acolher mesmo, para abrir o espaço para a sensibilidade para o resto. A Leila ensina isso o tempo todo e a gente está aberto para aprender, graças a Deus. Agora, é interessante, né? A Beta começou a ter uns espasmos, era essas convulsões de ter. Até, né, no final do ano passado, mexia no seu corpo, né? E aí tinha, né? E o que parou de acontecer? Descreve, primeiro descreve. O que acontecia? Né? Porque ela tem vários processos aí. O que ela não tinha consciência e acontecia e pegava ela desprevenida. Boa. E depois a consciência que ela foi tendo e de saber que agora vai acontecer. Boa. Né? E o que fazer. Então, eu queria que você explicasse isso, porque ninguém melhor do que você para explicar como foi esse processo.
quando foi a primeira crise que você teve, como aconteceu e depois as sucessivas, né? Até você chegar na consciência de que, meu Deus, vai acontecer agora. Porque isso é um monitoramento de si muito grande. Não é qualquer pessoa que tem essa propriedade de sentir o que vai acontecer e dar conta de se autoprevenir, né? E de, quando sair de uma crise convulsiva, sair sabendo tudo o que aconteceu de uma forma muito consciente. Então, ela teve, inclusive, na minha frente, no consultório lá na ONG, teve no médico, quando você foi passar na perícia, eu te acompanhei. Depois, de forma consciente, lá na nossa frente, ficou bem tranquilo de saber o que era. Conta o antes e o depois, e o agora. A primeira convulsão, eu estava indo para uma consulta psiquiátrica. E a sensação que eu tive foi como se tivesse um pisca-pisca subindo pelo meu pé. Era a sensação de um impulso elétrico. E depois eu apaguei, não lembro de nada que aconteceu. Estava na época da Covid ainda. O primeiro hospital que tinha por perto era um hospital de Covid. Eu não pude ser atendida, eu fiquei na recepção, no oxigênio. A crise durou acho que uns 30 minutos entre a hora que eu cheguei e a hora que eu fui embora. Depois disso eu fui internada, aí passaram, né, os exames neurológicos e tudo. E depois de 1 ano eu fui ter a segunda crise, que foi parecida também. Eu tive primeiro uma crise de ausência, em que eu não falava nada com nada, tudo fora de contexto. E eu tive outra convulsão, de já apagar, perder a consciência e precisar ser levada para o hospital. Aí, a partir dessa crise, eu comecei a ter as outras crises com perda de consciência, sem saber que ia acontecer. Aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo a percepção de que ia acontecer alguma coisa. Eu sentia, eu não sei explicar exatamente o que eu sentia, mas era como se tivesse um calor dentro do corpo. E esse calor ia explodir. Era essa a sensação de uma explosão iminente. Aí eu sabia, eu vou ter uma crise agora. Aí eu já me deitava no chão, porque eu me debatia, tinha os espasmos. E já me deitava no chão. Para quem estava perto, eu já avisava que eu ia ter esse tipo de crise. E durava aí poucos segundos a 1 minuto, 2 minutos de crise. Dos espasmos ali, espasmos. Né? E mas você estava consciente? Consciente. E depois eu voltava, né, sonolenta, com enjoo, meio... Corpo doendo. Fora do ar, e o corpo muito dolorido, porque demanda muita energia, né, para fazer assim, essas contrações. Eu ficava fraca o resto do dia, não conseguia fazer nada. E eu fui desenvolvendo essa percepção de quando ia acontecer. E foi essa diferença que fez a gente partir mais para o lado emocional, né, do que do ponto de vista de uma alteração neurológica, porque eu fui desenvolvendo a consciência de que ia acontecer. E aí isso foi parando conforme foi fazendo as terapias? E autoconhecimento, autorregulação. E ainda tem estímulos que chegam perto de acontecer as crises. Você sente o calor, Sinto. Mas aí você bloqueia ali, de alguma forma você achou um caminho. Isso, eu penso, não vai acontecer, eu não preciso passar por isso. Eu já passei dessa fase e é só eu ter calma, né? Lembro da Leila. Olha que louco, a gente estava falando de autorregulação os últimos programas inteiros, né? De como regular, do que desregula. Não é? Você ia falar, eu te cortei, vai? Não, até só sobre, né, acho que você passou por neurologista, fez eletroencefalograma, tudo, né, tudo. Fiz a eletroencefalografia, fiz tudo. Fiz tudo, né, não dava nada. Nada. Nenhuma alteração. Tudo a coisa mesmo emocional. E pra você ver, aí a Leila conseguiu já identificar isso na hora. Já deu ver pra ela. Na primeira crise. Eu nunca tinha tido um paciente que... Mas já leu o negócio inteiro, né? É uma coisa doida. Eu conhecia bem o histórico dela e conhecia bem como o cérebro dela funcionava diante das emoções, da sobrecarga sensorial. E eu fui lá e falei para ela. E a minha família não acreditou. A família, ninguém acreditou. Os médicos disseram que isso é besteira, isso é balela. E aí ela passou por vários outros a mesma coisa, até que teve uma médica, né? Uma neurologista que confirmou. Eu falei, nossa, bate palma pra ela. Ela sabe o que ela tá falando. Temos que chamar ela aqui, é daqui do Espírito Santo. Pronto aí, Temos que chamar ela aqui pra vir no programa. A doutora Pasqualina. Pasqualina, então. Eu fiz a videoeletro com ela e não deu alteração. Nada, né? Pois é. Temos que chamar a doutora Pasqualina pra contar esse caso, porque de repente seja importante ler.
Então, e aí, olha só, o que a gente coloca aí, né? Que é um diferencial do autista consciente. Ela entende esse corpo, ela sabe, aí ela entra numa outra fase, que é a fase natural do autista de rejeição. Eu não quero isso para mim. Eu não quero estar aqui. Né? Eu não preciso disso. Isso aqui é terrível, é o lugar que eu não quero estar. Eu quero ir embora daqui. Acontecia em qualquer lugar, né? Independente de onde eu estivesse, acontecia crise. Eu podia estar andando na rua, estava na academia, segurando peso, acontecia crise, podia me machucar, já podia colocar em risco as pessoas que estavam comigo. Então era assustador. Eu vivia machucada, porque estava andando, fazendo alguma coisa, caía, me debatia no chão, ficava com o braço ralado, a perna ralada. E era frustrante saber que aquilo acontecia, não tinha uma resposta, não tinha uma medicação e continuava acontecendo. E cada vez mais. E aí tinha um processo interno acontecendo dentro dela. Era, Lília. E a primeira pessoa que tinha que entender isso era ela, porque estava no controle dela. Quando você fala de processo interno, você consegue explicar qual é esse processo? Qual é esse processo interno, assim, que pode causar essas dores? No caso dela, era essa né, era a convulsão. forma que ela conseguia extravasar. Era a forma que ela conseguia gritar a dor dela. Tá. Não verbalizar a dor, Tá. né? Mas gritar a dor. Ok. E aí esse vulcão aí que ficava dentro dela lá. Tem gente que quebra coisas e pá. Exatamente. Tem gente que dissocia, tem gente que não fala nada, fica calado. Mas existe uma coisa acontecendo aqui dentro. E ela né? começou a extravasar no... E aí ela precisava falar. Só que a Roberta é isso aí. Não fala. Para brigar, para falar, para se manifestar. É sempre esse nesse sorriso tom aí, né? lindo, essa voz que a gente chega a ficar meio Tanto embalada, faz, sonolenta, tá né? É isso aí. Aí quem olha de fora, essa menina não tem nada, não. Não, ela é super tranquila. E por dentro... Caramba, que é super tranquila. Olha direito. Olha o olho dela. O olho dela tá sempre ressaltado assim, ó. Né? Tá sempre na vigília. Tá sempre... E agora, o que vai acontecer? Né? Mas por fora é essa doçura. Então, esse olhar, ele é único. Esconde bem, né? Mas Ele ela, é único. É único, mas ela esconde bem, né? Esconde, disfarça. Ah, ela tá usando Dela máscara. mesma. Ela já usou muitas. Hoje é ela. É sim, né? Eu acho mó Agora bonitinho, sim, né? sério mesmo. Eu acho mó bonitinho quando eu vejo ela lá, o circo pegando fogo lá, e ela lá na dela. Fala, putz, eu acho, tipo assim, sem... fugindo, sabe? Aprendendo a sair do lugar que pode trazer pra ela. Aprendendo a se proteger, porque pô, ela eu acho aprendeu mó os limites bonitinho. dela. Eu passo lá e falo, pô, legal, tá de parabéns, porque, tipo, cara, é muito bom reconhecer isso, sabe? Eu não preciso... E você sabe o que é mais dinâmico aí, que eu fico assim, encantada, falei pra ela essa semana isso, é quando ela tem a consciência do que está acontecendo com o outro. Né? Então, as leituras que ela consegue fazer desse outro. E esse outro vai muito além. A primeira vez que a Roberta abriu a boca para falar, não sei se você lembra, lá no consultório a gente fez uma vídeo com a advogada, né? E ela estava muito tensa. Ela estava com muito medo de ter uma crise e tal. Eu falei, calma, tá tranquilo, eu tô aqui. Aí sentei eu do lado dela ali, botei uma câmera, o computador na frente, e a advogada começou, blá, 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 blá. Era um assunto que não vem ao caso aqui. E nisso... a voz da advogada, que era extremamente jurídica, é como se desdenhasse o caso dela. Né? Então, assim, na hora que ela recebeu o impacto, eu me retraí e deixei ela falar. Ela falou, não, eu falei, olha, pode falar, fala. E ela começou a falar. Os papéis se inverteram. A advogada era ela. E não era máscara. Era a propriedade de se defender. Já começou Entendeu? a parar de tanto faz, tá então, bom. aí ela começou processo, a né? ter essa confiança. Porque quando a gente olha, e ó, eu me arrepio toda. Quando a gente olha uma situação de ansiedade, o que está atrás da ansiedade? Quando vai lá no psiquiatra, o que é aquela leitura que ele faz? Nossa, a ansiedade aí está alta, está te corroendo. Beleza, o médico consegue enxergar isso. Alguns até classificam enquanto TAG. Mas... por que aquela ansiedade está ali? Como que ela nasceu? Você não nasceu ansioso, você se tornou. Claro. Então, em que momento ela foi instalada?
E é essa busca que a gente investiga. E quando a gente vai nesse histórico aí de investigação, a gente descobre uma insegurança desse indivíduo que ela é monstruosa. Entende? E como é que você administra isso? Tem uma brincadeira que eu faço. Os autistas, eles são fantásticos, extremamente inteligentes. E aí eu falo assim que dentro do cérebro, do seu cérebro, do dela, existe uma IA. Já existia há muito tempo essa IA. E aí, existe você. Então, o que você fez ao longo dos anos, né, da sua história de vida? Você delegou para a IA tomar conta de você. E aí você perdeu o controle. E aí brotou a insegurança. Que depois ela veio revestida de ansiedade. E ela está aí. E você não dá conta. E você adoece. Ontem eu recebi uma paciente de 38 anos. Ela estava num processo assim triste, inclusive sua paciente que você encaminhou lá. E aí foi possível ver um monte de coisa ali. E aí eu fiquei pensando, eu falei, geralmente as pessoas surtam, eu falei isso aqui, as mulheres principalmente, entre 40 e 42 anos é que tem o primeiro estalo. Eu fiquei me perguntando por que com ela foi com 38. Cada indivíduo é um indivíduo. Mas o processo dela começou lá atrás, muito antes dela se sentir gente. Né? Então, como é que essas doenças... O autismo ele não é uma doença. Mas por que o autista adoece? Está tudo ali no histórico único de cada indivíduo. Eu estava falando para a Beta no carro agora, quando a gente vinha ali, eu falei, olha, a energia é incrível do autista. Sim. A energia limpa. Uhum. Que tem energia limpa e tem a energia suja. Eu, como uma pessoa que promove energia dentro de casa, eu tenho que ficar ligado qual é o tipo de energia que eu estou provendo para a Dé e para o Rafa. E para a Beta, se ela estiver na minha companhia. Então, o que eu observo nos últimos anos, percebendo aí, Gabriel? Depois eu quero entrar numa pergunta sobre medicamento, para não deixar passar batido também, que vai ser importante. Que quanto mais a gente que dá suporte promover essa energia, mais eles vão devolver com leveza, alegria, menos ansiedade, mais tranquilidade. Isso é básico para todo mundo. Ok, mas para o autista é diferente. Porque quando eu chego num lugar que me dão um limão, eu construo uma limonada. Pau. Quando é pro autista que dá um limão, o que eu vou fazer com isso? Por que tá me dando um limão? Aí, isso é um limão? Sabe, tipo assim, ele demora um pouco e sente a energia. E não sabe o que é aquela energia. Sente o amargo do limão. Sente o amargo do limão, sente, sabe, o estalo, tudo, mas não sabe dizer. Eu já sei que é o limão, beleza, já sei que eu vou fazer com esse limão aqui. Sacou? Quer me pegar aqui? Não vai me pegar, entendeu? Tipo, não que eu não vou sentir, mas eu vou devolver com mais rapidez. O autista vai demorar uma linha. Então, assim, o nosso desafio, você como psiquiatra autista, e a gente, e os familiares, e a rede de apoio, é construir o máximo de energia limpa para que ele possa fluir toda a sabedoria do autista, toda a pureza que o autista tem, toda a inteligência artificial ou não artificial que o autista tem, porque se a gente fizer isso vai ficar mais fácil, vai ficar menos puxado, porque já é puxado, né? Mas vai ficar melhor. E aí só para voltar numa coisa que ela falou, você falou da dificuldade com o medicamento. Como que acha ali esse medicamento certo para o autista? Qual que é o melhor caminho para achar? Porque para a Beta não encontrava o melhor medicamento. Ela era difícil, era um caso à parte, né? Vocês falam isso, né? Sim, e como, é um caso de estudo. Um caso de estudo. Quando não é um caso de estudo, quando é um caso normal, vamos dizer assim, qual que é o caminho, a métrica para tratar um autista com medicamento? Só quer falar duas coisas, eu vou falar sobre isso? Trazendo por um pouquinho da Leila sobre a confiança, né? Se a pessoa perde totalmente a segurança dela mesma, né? Sim. E você consegue trazer isso e dar confiança, né? Essa camisa tá aqui, eu coloquei sobre isso, né? E acho que foi quando eu ouvi essa camisa, eu lembrei da Leila e trouxe para cá. O que é que tem? Em homenagem. A confiança. O sucesso. É o segredo do sucesso. Está na confiança.
que o autista está perdido, tem confiança em dar um passo, em sentir, né, que você está falando, o que é isso aqui? Ele não confia nele mesmo, ele não consegue, muitas vezes, juntar Lé com Cré, né, e dar uma sequência, ou se pega alguma coisa, né, vai ali, mas é uma coisa muito mais emocionalmente, falando também, essa crise que ela tem, emocional, uma bagunça que o corpo está falando, ele não sabe, agora ele já identifica, e consegue perceber, e vai aprendendo, e vai tendo confiança, mais confiança de poder enfrentar as emoções, as situações, a vida. Sobre a medicação, as medicações, a história, né, assim, da pessoa, as medicações, a gente tem algumas melhores para ansiedade, para depressão, né, para o sono. O que é? A gente vai ali, né? Ali, algumas classes para. E tem algumas que eu gosto mais, tem algumas que eu gosto menos na minha prática, tem algumas que eu não gosto, que eu não uso, né? E a beta para mim foi um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida, tá? Em relação à medicação, assim, pô, nós sentamos tanto de coisa e ela não vai, não dorme, pai, doses para jumento, para égua, para cavalo, e nada, não ri. É porque o reino dela é esse, talvez é veterinária, né? Mas então, assim, mas nós também somos animais, né, sobre isso, né? Mas um negócio maior, então assim, acho que é poder estar de mão dada junto e percebendo. E aí, como é que foi? Tem um caminho que eu espero, que a gente espera, né? Ó, pode acontecer isso. Os primeiros dias, semanas, pode ser assim. Tá. Geralmente o que acontece. Entendi. Mas a gente precisa saber como é que vai ser. Cada pessoa responde de uma forma, não tem jeito. Legal. Né? Cada um é uma experiência. Boa. Ô Beto, e como que é? Até porque, vamos supor, eu tomo uma dose de cachaça, você toma uma dose de cachaça. Sim. O efeito é no seu, na minha é outra. Sim. Se eu tomar uma cervejinha, tipo, se eu tiver com fome, eu já fico meio bobinho, assim. Tem gente que toma 80 e não fica bobo. Uns nascem bobos, né? Uns já é bobo. Beto, como que é pra você estar aqui hoje, assim? Vamos, antes de estar aqui hoje, mas o que você sente, assim? Tá aqui num programa, no microfone, na câmera, luz, ação, como que é isso? É opressor. É opressor? É um desafio? É um desafio muito grande. Ruim ou bom? Assim, no momento que eu tô vivendo é ruim. Porque tem câmera, tem vocês, tá todo mundo olhando. Eu tenho que falar, e eu não gosto de falar em público. Mas eu fico feliz por poder estar aqui ajudando outras pessoas. Que talvez se identifiquem com a minha história e talvez estejam até hoje sem resposta, como eu fiquei por muito tempo sem resposta. Então isso me deixa feliz. Se uma pessoa assistir e pegar alguma coisinha e falar assim, não, eu me identifico com isso. Vale a pena o sacrifício? Vale a pena. Porque é um sacrifício. É um sacrifício. Essa exposição é um sacrifício. Eu sei que vai depois pra internet, eu vou me expor, eu não gosto dessa exposição, mas eu fico feliz de ajudar alguém. Vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. Mais uma vez me fez lembrar a origem, a história dos grupos de mútua ajuda, né? Assim, que inclusive a história do AA, né? Começa com 2 bêbados conversando, né? E agora nós também, né? De alguma maneira aqui juntos, enfrentando o desconforto do encontro. Sim. O desconforto da exposição, o desconforto de me ver tem hora. Né? Mas eu acho que é um momento também de podermos aprender. Eu aprendo aqui toda hora, o tempo inteiro. E um desafio também é esse, né? Um desafio também de poder... uma superação, né? É uma superação. Se quiser pode vir toda semana. E olha só, esse desafio aí não é só de vocês dois autistas, não. É meu também, tá? Eu não gosto. Não gosto de câmera. Não tenho paciência de ficar postando coisa no Instagram. Quem posta não sou eu. Eu não tenho menor tato. Isso aqui acaba que não é Mas não é uma exposição, né? É um trabalho sério. É um trabalho, mas nós estamos encontrando, né, Leila? É um encontro da vida. Sim. Pra mim isso aqui é um encontro da vida. Você tá confortável, então? Eu tô confortável demais, porque a Leila é uma parceira maravilhosa. Você também já virou. É nada. É lógico.
Pra mim, sim. Eu, cada vez mais confortável sobre isso, Sim. né? E um assunto que a minha vida inteira me incomodou, que eu carrego desde que eu me entendo por gente, que fala da minha história, das minhas emoções. Então, assim, eu me identifico demais e posso falar sobre isso. Porque, assim, é um lugar de desconforto, mas que aqui nesse lugar, pra mim, é muito confortável. Porque eu não tô só eu também aqui, né? Eu tô dividindo também, tá? Não é só pra mim. Né? Assim, nós somos juntos. Então o negócio divide, então ficar lá, você fala, outro fala, gira o negócio. Por isso que eu gosto do trem. Sim. Circular. Sim. Né? Aí a gente consegue girar o negócio e aprender e fortalecer. Pra mim, fortalecer rede. Aqui eu tô fazendo rede. As mim, bases, rede. Né? Se entender melhor. Quando você fala, você se entende melhor. Muito mais. Né? Eu posso, aqui eu tô aprendendo hoje. Cara, isso é incrível, porque assim, pra mim também, mesmo sendo neurotípico, né? Pra mim também é incrível, porque quando a Débora pergunta, como é que foi lá? Eu falei, cara, pra mim isso aqui é um privilégio, tipo, estar aqui com vocês, assim, porque eu aprendi a amar vocês, eu aprendi a amar os autistas, assim, porque não é fácil lidar com um autista. Não era fácil, na verdade. E eu aprendi a amar. Quando a Leila falou assim, eu quero ver se tu ama a Dé agora. Eu aprendi a amar. Eu aprendi a ver beleza. E aí eu continuo estendendo a mesma coisa, porque cada programa que eu vejo você falar e eu entendo a sua luta, entendo a sua entrega e vejo a felicidade de você estar aqui em poder crescer na comunicação, na fala, nos desafios bons que você está tendo aqui. E, porra, receber da Leila toda a sabedoria e o conhecimento que ela vem, toda a experiência, assim, pra mim é o melhor dia da semana. Teve um dia que não teve o programa aqui, eu fiquei assim, fiquei triste. Eu tentei fazer online, né? Não, eu queria estar sentindo assim, a energia. Presencial é diferente. Não, você sem vergonha, agora é energia, né, Leila? Não tem energia aqui, Leila? Pois é, e quantos convidados a gente traz aqui, né, pra fazer essa troca? Sim. Né? E quando eu olho a Roberta aqui, eu não canso de ficar olhando, não. Tenho que ficar olhando assim, né? Coisa linda, o olho dela tá diferente daquele olho. E quando eu falo dos pacientes aqui, minha cabeça roda o filme. Sim. Eu vou lá atrás e vejo ela lá atrás, o primeiro dia que eu a vi, que eu conversei com ela, como é que ela tava, o olho dela. E eu olho o olho agora. E fora que ela tem uma filha linda também, né? Sim. Que é muito parecida com ela. Então, assim... Um fenômeno a filha dela. Olha o privilégio que a filha tem. A mãe entende. A mãe sabe. Nossa, é mesmo, hein? A mãe eu falei isso pra ela essa semana, não foi? Nossa. No dia que o Rafa surtou lá, eu falei isso pra ela. Falei, olha só, vamos olhar por esse ângulo aqui. Olha o privilégio do Rafa que você não teve. E nossa, a Manu tem. Aí você falou, quero fazer assim com a Manu, lembra? Nossa. Você falou, será que eu tô sendo uma boa mão pra Manu? Eu falei, já tá. Com certeza. Porque você entende diferente. Você não vai ser tratada como você foi tratada. Então, assim, cara... Mas isso também é sobre isso, né? Mas isso também não quer dizer que eu não vou ter crises, né? Sim, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela vai entrar em outro estágio lá na frente. Né? Que ela vai querer ir lá e, como toda mãe, gritar, brigar pela filha. E ela vai falar, meu Deus, eu tenho que deixar minha filha aprender a gritar. Né? Nossa, isso aí dói pra caramba. Dói. E ela vai desencadear um outro processo, mas ela vai ter ferramentas para se autoacolher e acolher a situação e o problema. Percebe? Eu tenho muito orgulho, né, quando eu vejo esses resultados e a pessoa reproduzindo o que ela aprendeu. Sobre isso. Nossa, isso é maravilhoso, né, Lila? Isso aí eu presente, choro, né? Você chorou agora, né? Eu enchi d'água. Como que não ama uma mulher dessa? Transborda amor o tempo inteiro, é só amor. Não dá pra imaginar minha vida sem ela. Eu falo uma coisa, tem hora achando que ela vai me cutucar de volta, não, ela me abraça. Eu jogo vezes, ela vai. As perguntas, as respostas que ela me dá, tem hora que eu fico, toda vez ela me. A Leila é muito. Ela desmonta, A Leila é muito usada, né, cara? Assim, muito usada. Eu não me canso, porque assim, você tem que dar honra a quem tem honra, né? Então, Leila, a gente sempre vai babar o seu ovo, não tem como. Você não tem ovo, mas a gente vai sempre mimar você porque você é digna. Você tá salvando muitas vidas, muitas, assim, as que você cruza e as dos familiares também, a de quem tá em volta.
Então, assim... A gente sabe que a gente não é eterno, né? A gente sabe que um dia se vai, mas olha quanto frutinho eu deixei florescendo aí, sim. ó. Né? São vocês que vão continuar isso daí. Agora eu fiquei muito feliz agora na coisa que eu não tava lembrando. Como é que tinha sido a primeira vez que eu tinha comunicado com ela. Fui eu que fui lá falar com ela mesmo, bati na porta. Agora eu tô mais orgulhoso assim, fui eu que dei o passo. Tô feliz que fui eu lá. Vem cá, Leila, por favor. Sim. Não sabia dessa história toda da Leila, né? Então ali começou. Né? Vem cá, mesmo. Vamos lá comigo, vamos. Aí sentou, nós vamos aprender junto. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, 5 anos atrás, ele 5 anos já atrás. E ontem, né? Ontem a gente atendeu juntos ontem. Tem uma paciente que... Nossa, foi pancada ontem, né? Ontem foi pancada. Eu vi o atendimento de vocês dois juntos, né? Com a Deia, né? E foi incrível, porque eu tô só de fora agora, né? Eu aprendi a ficar de fora e sentir, observar, aprender. E eu vi vocês dois atendendo, né? Eu vi você provocando a Deia, né? A Deia se esquivando ali, fugindo. A Leila, que já tem conhecimento de 3 anos das fugas e de todas as emoções e as dores que a Deia tem. Que a Leila ela é uma máquina de lembrar das coisas. Eu não sei como é que ela faz isso. Você podia dar um treinamento para você ficar milionária. Como é que faz isso? E aí eu vi, cara, foi incrível aquele atendimento também, tá? Porque eu tava do lado ali vendo a Deia se esquivando, porque eu também eu tô ali, né, velho? Eu sei também um pouquinho das coisas que estão acontecendo, do jogo por trás do jogo. Tem um jogo por trás do jogo, né? Tem uma evolução, né? Tem uma evolução, tem uma queda. Cara, é um natural da vida, né? E aí você fica vendo, e vocês dois trabalhando juntos é incrível, cara, porque... É uma energia que o ambiente fica... O Gabriel mete pressão, a Leila tira pressão, mas é uma pressão necessária que o Gabriel produz. Sim. Né? Porque ele é responsável pela medicação, né, cara? Não pode ser qualquer medicamento. É igual aquela dupla de policial do filme, um é bonzinho e o outro é malzinho, sabe? Quase isso. Um bode e uma sopra, E às vezes a gente troca o papel, né? Mas eu acho que eu percebi aquilo, eu vou ali tentando. Porque pra mim é um lugar, um momento de eu estar conectado ali. Eu vi a Leila completando coisas que você não conhecia sobre a Deia. Então isso é incrível na hora de... Até isso é maravilhoso. Você entende? É sobre isso. A Leila completava coisas... mas Gabriel, a Deia tem isso aqui. Isso aí. Então, isso completa demais. Se todo atendimento fosse assim, isso é eu queria morar eu queria morar lá. Pra gente que é paciente, isso daí dá uma segurança e um conforto muito grande. Porque inicialmente eu tive o diagnóstico com a Leila e o meu psiquiatra duvidava de tudo. Eu tinha diagnóstico de borderline, de bipolar, estava na dúvida entre uma coisa e outra, e a Leila falou, você não é nada disso, isso daí é uma desregulação sua enquanto autista. Aí depois que eu fui pro Dr. Gabriel, aí todo o meu sentimento, toda a minha dor foi acolhida, e junto com a Leila, os dois trabalhando juntos. É muito louco o que você está dizendo, porque quando eu levava a Deia no psiquiatra, antes do Gabriel, entra comigo, vamos comigo. Ela nunca ia sozinha. Ela não tinha segurança de ir no psiquiatra sozinha. Você tem medo de ser desacreditado. E aí já tem uma trauma de uma vida inteira de muita coisa que fez e deu errado na vida. Porque o autista começa, muitas vezes não tem as ferramentas, ele para. Quando ele tem as ferramentas, ele vai. Quando ele não tem, ele para. E aí tá desacreditado de tudo, aí chega no médico que é para cuidar. O médico desacredita, que foi no caso que o dia que a Deia derrubou tudo lá. Até abusa, né? Até abusa dela, né? Deles, né? Muitas vezes até abusa. Então isso cara, é um grito de liberdade e de socorro também, né? Então ter vocês dois atendendo a Leila e o Gabriel realmente é o melhor dos mundos para quem senta nessa cadeira, para quem é atendido. Isso é um privilégio. Como é um privilégio para mim estar fazendo esse programa, Outra Forma de Sentir, com vocês dois, assim. E eu tenho certeza que a gente vai receber muitos convidados. Sim. Com histórias como a da Beta, que realmente... São várias histórias. Você não tem ideia do que você está fazando aqui hoje, assim. Eu sei que é um sacrifício. Se você vier mais vezes, você vai ver que não é tão ruim assim. Gabriel? Não, igual assim, a primeira vez que eu quando eu gravei o primeiro programa para mim, foi um terror. Eu imagino. Você tá sentindo, não? Vontade de sair correndo. Primeiro eu tava assim, eu não sabia onde eu botava a mão, as orelhas, a cabeça. Eu tô aqui. Aí depois vai melhorando, entendeu? Então, seja muito bem-vindo, e é mesmo, assim, pra mim é muito difícil, porque, por exemplo,
Aí tem um código de ética médico, não sei o que, parará, tudo mais. Que tem que. Né? Não é tão fácil. Tem uma pressão, né? Tem uma pressão. Porque, mas isso aqui é uma ideia, assim, né? Ela tá num processo que a ideia é poder ajudar as pessoas. Ela tá. Eu acho que também pode ser um processo de fortalecimento. Sim. Seu, de enfrentar, de sentir. De poder também perceber até onde eu posso ir, né? Mas perceber também isso. Mas também estar num lugar de fala, me assumir, me sentir, me partilhar, me vencer, sei lá. Mas é uma confusão pra mim também. Só que eu acho que isso aqui vai além. Supera, né? Todas essas dificuldades. Isso. O saldo é positivo. Mas vamos embora, porque não é fácil, não. Leila, e... Cara, quando vocês falam assim, um paciente com uma história única, né? Tanto para tomar o medicamento, para achar qual é o medicamento, e o que deu na sua cabeça lá quando você, tipo, vou no hospital? Por que você quis ir no hospital? Onde que foi esse impulso? A primeira coisa né, quando a irmã me ligou, que se conecta, né? Na mesma hora eu conectei com ela lá. Aí eu falei, caramba, ela está totalmente perdida, ela está totalmente confusa. Ela tem que entender, tem que ser agora. Porque ela tem que ter propriedade de argumentos para discutir, para colocar, esse medicamento não resolve. Doutor, eu estou sentindo isso. E ela está lá. Cara. Sozinha. E aí eu fui lá. Né? E quando eu cheguei lá, me lembro como se fosse hoje. Ela estava sentada lá, né, com soro lá, com medicação. E aí, na hora que ela me viu, ela levou um susto. Eu falei assim, eu vim te ver. Aí ela riu. E aí eu sentei baixinho do lado dela, né? Tinha as enfermeiras andando para lá e para cá. A médica não estava na sala nesse dia. E aí eu falei assim, você sabe o que está acontecendo com você? Aí ela olhou para mim com aquele olhar perdido, balançou a cabeça e falou, não. Aí eu falei, então presta atenção, me acompanha. Aí eu fui lá, peguei, me conta como é que foi essa crise. E aí ela contou, aí eu fui lá na crise, junto com ela. E aí fui trazendo o raciocínio, explicando, o raciocínio não meu, o dela. Porque pelo meu, ela podia não entender. E aí eu tive que entrar no raciocínio dela, e aí eu falei assim, lembra, quando aconteceu isso, era assim, isso, por causa disso. Aí ela foi me fazendo perguntar, mas por que isso aconteceu agora? Por causa disso. E é assim, assim, assim. E é isso, isso e isso. Então você não está doida, você não... Nada disso, você só teve uma desregulação intensa, sem limite, e os seus sensores todos apagaram. Aí ela falou assim, mas e aí, eu vou ficar assim para o resto da vida? Eu falei, não. Você vai aprender a lidar com isso e você vai administrar isso. Te fez sentido a fala dela? Você lembra desse dia? Lembro das poucas coisas que eu lembro, porque para mim, de 2021 até 2023, que foi o período de internação e o período que eu tive pior, é tudo apagado. O que eu sei é o que a Leila me conta, o que minha família me conta. Mas fez sentido, mas na época eu ainda fiquei assim, falei assim, mas será que é só isso mesmo? As dúvidas estavam ali pairando. Porque eu sou veterinária, então eu sou do lado da ciência. Eu queria uma explicação racional e científica, eu não queria acreditar que era algo que fosse emocional, que fosse sensorial. Eu queria que tivesse uma causa. Também tudo é científico mesmo. Sim. Né? Mas eu queria aquela coisa de fazer um exame, tem um resultado. Tem, sei lá, tem um tumor no cérebro. Melhor seria? Exatamente, eu queria que tivesse. Tanto que minha frustração quando eu fiz todos os exames e não deu nada foi, poxa, por que não tem nada? O cérebro não tinha alteração. Eu queria ver a alteração para explicar. Até que eu entendi que não é alteração, é ciência, mas é outra ciência, é pro outro lado, é pro lado da sensibilidade, é pro lado do sensorial. Aí, mas eu acho que a coisa do sensorial e daí da diferença nossa em relação aos nossos circuitos, que são diferentes, né? Exatamente. E aí quando você entra nessa unidade única, né? Ela é médica, ela é da área, ela quer uma explicação cientificamente comprovada. Sim. Eu expliquei, ela tinha confiança em mim, ela tem confiança em mim. Então, ela sabia que eu não estava enganando nem mentindo. Mas, daí, né,
pegar o que eu tinha falado, que era algo extremamente novo, diante de todo um contexto que ela já tinha, até da prática clínica dela, criou uma interrogação no ar. A comunicação foi... Você acha que a consciência dela, vocês se comunicaram ali na hora? Na hora. Você acessou ela? Sim, na hora. A conexão tá aberta, né, Lila? Exatamente. Tá aberto. Acessou. Acessou, estava tudo ali. Você foi lá. Para mim ficou tudo muito claro. Mas para ela, tá, eu confio em você, eu entendi. Mas, não, é o que ela falou. Será que é isso mesmo? Como assim? Qual o artigo que eu leio para explicar essa hipersensibilidade sensorial? Né? A ponto de me provocar algo que eu nunca tive. O exame tem que dar alguma coisa. Cadê o tumor no cérebro que está me bloqueando aqui? Não existia. Então, ela maturou um bom tempo de crise ainda, porque aí você tem a pergunta. Sim, Leila, né? se você deu segurança a ela de dizer para ela o que ela tem, não era para ter crise mais. Não. E ela teve. Só que ela falou uma coisa que na época ela não me falou, mas eu sabia. A interrogação no ar. Eu confio na Leila, eu entendi, mas será que é isso mesmo? Né? Sim. Bateu a dúvida, ela vai desencadear. E aí foi o passo a passo para ela começar a entender como é que isso processava no corpo dela, no cérebro processo dela, né? Processo Cada dela, um no tempo dela. Com certeza. Né? Eu não sei se ela vê, cara, mas o seu processo é muito bonito, cara. Eu não sei se você vê, vejo cara. beleza nisso. Não, tem. Minha filha, você tá viva aqui. Cara, você tá De aqui. amarelo comigo, ó. Cara, não, mas assim. Pura luz aí, ó. Ué. Cheio de luz. Cheio de luz. Eu sei que vocês não veem direito, vocês ali eu vejo que a Déia também não vê a evolução às vezes e tal. Sim. Mas é a gente que tá de fora, a gente vê, cara. É a energia, a luz, a crescente. A gente sabe do turbilhão. A gente não é leigo mais nesse negócio. A gente sabe que existe um turbilhão. É o que o Gabriel falou no primeiro programa. O doutor Gabriel ele falou, olha, não vai ser fácil, mas pode ser mais leve, pô. Não, eu posso ter mais força pra enfrentar, né? Eu posso ter mais Fácil força. nunca vai ser, né? Mas eu posso ter mais força. E aqui a rede, outra forma de sentir, o programa, a rede, a terapia semanalmente, né, o apoio psiquiátrico, toda essa jornada, ela põe a revolução do autismo funcional. Entende? Então a ideia para deixar funcional que eu falo não é para ganhar o mundo, para ter sucesso, não é nada disso. Funcional de, cara, eu tenho mínimo de percepção, que nem hoje você tem percepção, você consegue sentir mais a vida, sentir mais o mundo. É essa funcionalidade que eu tô falando. Aprender a ser. Não é, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico. Não é essa funcionalidade. Tudo bem que essa acontece, não é isso. Mas cara, eu consigo sentir o sabor das coisas. Eu consigo aproveitar melhor o mundo. Entende? Eu consigo ter um pouquinho mais de paz no meio da minha guerra. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, né, Leila? E outra, quando você tem essa sensação, quando você percebe isso, olha o poder que você ganha. Olha o poder que esse ser humano tem hoje. Louco. Não, isso é muito louco. Que poder é esse? De sentir, cara, de sentir o que ela está sentindo, o que você está sentindo, como intervir, qual é o limite dela para dar conta de determinadas coisas, qual é a hora de sair fora. Absurdo. Qual é a hora de administrar. Isso é poder. Muito poder, cara. Mas perceber isso também é difícil também. E porque tá se respeitando. Exatamente. Entendeu? Quando você se respeita, você ganha, porque você ganha poder. Né, o poder de, cara, eu vou me retrair aqui, vou ficar da boa. Não, vou enfrentar isso aqui. Eu vou evitar uma crise, um problema maior, né? Exato. Se eu me retrair isso é poder, agora. cara. Isso é poder de decisão. Não é, não, tá bom, eu vou. Não, tá bom, deixa. Não, porra, eu não vou e vou ficar mal. Não, Exatamente. eu já sei. Respeito a si, né? Respeito a você mesmo. Então, e aí, ó, quando você volta lá atrás, né? Bateu essa interrogação. Você ainda teve crise por um bom tempo. E eu acompanhando ela ali, ó. Explicando para ela. Passo a passo. Teve um dia que a filha dela estava lá, lembra? Ela teve uma crise do lado da filha. E a filha já estava sobressaindo ali. Vamos, mamãe, e agora? O que vai acontecer com ela? E ali a Manu ficou sentada, olhando para mim. Eu estava de frente para a Roberta e a gente fez o passo a passo do autocontrole. E a Manu olhou para ela, olhava para mim, olhou para ela, falou para mim. Aí ela falou assim, nossa, você é mágica. Você fez uma mágica. Não falei, não aconteceu fui a eu que crise. fiz. Minha mãe não teve a crise. Você é mágica. Eu falei, não sou eu que sou mágica, é sua mãe. O que você fez?
Pago por esse treinamento, por esse curso, né, Gabriel? E aí, ó, isso Conectou? foi. E Passou? eu conectei e fui junto com ela. Eu entrei dentro da crise dela e fui trabalhando com ela o passo a passo para ela fazer o processo. E aí ela passa a ter um pouco mais de confiança. Isso foi aonde? Qual foi a última vez que você Foi teve na crise ONG. hoje? Lá na ONG. Qual foi a última vez que você teve crise? Em março Desse ano? desse ano. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses. Não quer dizer que você não vai ter. Mas qual foi o tipo de crise que você teve? Foi essa crise que eu mantenho a consciência. Eu não lembro qual foi o estímulo, porque às vezes é um estímulo sensorial que eu consigo identificar na hora, e às vezes é uma coisa que pode ter acontecido lá atrás e está refletindo só agora. Pode ser uma lembrança, alguma dor emocional. Um gatilho que que- doeu emocionalmente. Exatamente. Então eu não lembro qual foi o gatilho dessa crise, mas foi a última crise que Aí veio o que que? eu tive. Aí vem os espasmos. Eu caio, tenho Aí os deita no chão espasmos. consciente, aí vai passando. Exatamente. Ela se autogerencia. Entendi. E aí, autogerenciou, beleza, passou, vamos esquecer. Esqueceu, caramba, vamos trabalhar isso daí. Sim, E aí mas- o que vamos que achar cadê a aconteceu? causa. E aí a gente vai fuçando, até que, Descobre. é isso. Olha que coisa linda. Aí 8 ela calma. meses, hein? O A, né? Como é que fala lá no A? Lá, não. 9 meses? O que é? Não, é... O quê? Como é que eles falam? Um dia de cada vez. Um dia Só- de não, cada só por vez. hoje. Só por Só hoje. por hoje. É só por hoje. Só por hoje. E quando você tinha as crises com maior frequência, quantas você tinha por dia? Às vezes 5, 7 crises no mesmo dia. Totalmente. Todo Cara. dia. Fora de controle, né? Sem condição de funcionar, sem condição Você de vê nada. o trabalho de vocês, Gabriel? O que você faz? A o que Leila grandeza faz? do trabalho. Mas aí é o seu trabalho. O seu O trabalho. né? seu O trabalho. Porque tem muita gente que chega onde você chegou e cai fora. Não quer saber. Aí cai de Não novo, mexa. quando pensa que não Me perde a deixa vida. quieta. Eu me resolvo. Eu dou conta. E aí, pacientemente, eu olho e falo: tudo bem. Tudo bem. E deixo. É, ué. Porque eu não sou Deus. Eu não tenho que ter controle de nada e nem de ninguém. Mas Né? quando quiser, eu vou estar aqui, né? Se Mulher? quiser, eu tô aqui. E aí volta. Sempre Entendeu? volta, né? Sempre Eu já volta. fugi da Leila. Quando ela falou que eu O era que autista. você acha que... Por que essa fuga? Acho que enfrentar a realidade. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo a vida inteira. Só não sabia o que era. Tinha depressão, tinha ansiedade, mas não sabia qual era a causa disso tudo, por que que tudo acontecia. Aí a Leila falou: você é autista. Por causa disso, você está passando por isso, você está desligada. Eu falei assim: E o como diagnóstico assim? bateu, Eu sou sabe? autista. Eu tinha na minha mente aquele autista clássico de 30 anos, que é a pessoa que está no mundo dela, que não socializa, que não fala. Eu falei: eu falo, eu sou formada, eu tenho pós-graduação, eu tenho amigos, eu tenho uma rede de pessoas com as quais eu socializo. Eu falo bem, como é que eu sou autista? Ela está enganada, eu não sou autista. Mas aí, aos pouquinhos, as coisas foram fazendo sentido e uma pecinha foi se encaixando com a outra. Eu lembro muito do que a Leila fala das caixinhas. Para mim, eram várias caixinhas aleatórias. Uma caixinha não tinha nada a ver com a outra. Mas as caixinhas se conectam. E uma coisa que está numa caixinha X, você pega porque você sabe que lá na frente ela vai fazer sentido na caixinha Y. Então, essa dificuldade de entender e aceitar, mas que depois que você aceita faz sentido e você tem uma resposta. Esse Aí você tá tem que falando, trabalhar esse nessa você resposta. é eu, né? É. É. Ah, tá. Eu vi a Déia falando assim, a Leila sabe aí, tipo, será que eu não estou me escondendo por trás do autismo? Será que eu não estou usando o autismo para mascarar outras coisas, né? Acontece Pra muito justificar? isso, pra justificar. Acontece isso, Leila? Por que acontece? Acontece quando as emoções elas foram organizadas equivocadamente, existe uma pressão no ambiente e aí as pessoas começam a duvidar de si mesmas. Né? Primeiro, do diagnóstico, elas ficam felizes porque elas têm uma causa, elas sabem o que aconteceu. Depois a ficha vai caindo, tem o momento do luto, da depressão, do desespero, eu não queria isso, eu não queria ser isso. E a autoaceitação, a aceitação da família,
dos amigos, eu não vou falar para ninguém. Tudo bem, não precisa falar. Né? O importante é você saber. E a primeira pessoa que tem que saber tudo é você. E aí começa todo um trabalho, que varia muito de pessoa para pessoa. Você pode demorar 1 mês para você ficar super bem, 1 ano, 10 anos. Você pode sair, voltar, sair, voltar, sair, voltar. E aí também a gente tem que entender as comorbidades associadas. Uma coisa é você outra coisa é você está. Então, quando a Roberta chegou, ela estava um monte de comorbidades associadas. Mas eu vi claramente o autismo. Ele era o pedestal. Mesmo sem passar o diagnóstico. Era o autismo. Foi lá e aplicou o diagnóstico. E quando as pessoas chegam para mim nessa idade, cara, que eu olho esse sofrimento, eu falo, olha, você pode me odiar, você pode, né, eu penso, mas eu vou falar o que eu estou vendo. E aí eu falo, e aí algumas pessoas falam assim, mas como assim, você está me vendo agora, conversou comigo tem meia hora e já está falando que eu sou autista, está me carimbando? Eu falo, não, estou dizendo que você é. E aí, você está louca que você fala isso? Cara, se a pessoa sentou na minha frente, é porque ela não quer mais ouvir balela. Se ela não está preparada, ela vai ficar. E não depende de mim. Boa. Né? E, às vezes, tem um monte de comorbidade que atrapalha a leitura daquilo ali. E aí eu não falo na primeira vez, não. Mas quando eu vejo claramente, no histórico, nos sintomas, no corpo... Como é que a gente faz essa leitura, Jal? É basicamente aqui, ó. Você senta, você olha o paciente, ele começa a falar... E aí você vai conectando, você entra lá na cognição do indivíduo, faz o resgate da história. Imagine um quebra-cabeça de 1.500 peças, aqui 3.000 peças. Você vai conectando, tum, tum. Elas vão como um imã, elas vão encaixando. E fica claro. Tá tudo ali, né? É tá tanto tudo. Que quando você falou a Déia é autista, eu falei, desde que eu conheço ela. Porque eu falava, tem um chip diferente. E olha que loucura. Eu falava, não, aí... Quando ela veio pós-crise. E aí a gente tem que ter um olhar muito minucioso, né? Ela veio pós-crise. Quando ela chegou, ela tinha os comportamentos da bipolaridade. Eu lembro de você na época da crise dela, a gente conversando sobre isso, os Exato. sintomas, a gente tinha algumas dúvidas, mas a gente não Eu enxerguei o autismo claramente. E aí eu me perguntei, será que é autista e bipolar? Vamos fazer o teste. Né? Só que ela estava num período intenso de crise. O que aconteceu com o teste? Deu também a bipolaridade. E aí, ao longo dos trabalhos que a gente foi, das sessões que foram sendo realizadas e de como ela foi me trazendo o que ela sentia, a bipolaridade foi ganhando um degrau menor. E o autismo foi sobressaindo. Né? Então, assim, ela é bipolar, eu não vejo. Mas ela tinha crises, ela tinha isso, nananana. E aí tem toda uma... Não é nem justificativa, é uma certeza do sentir, do porquê aquilo ali. Todas as caixinhas emocionais estavam desconectadas. Ela é maravilhosa. Ela sente diferente mesmo. Vocês sentem diferente. É só perceber isso. E aí porque o paciente traz isso. Né? O paciente chega lá e fala assim, eu sou TDAH. Você já tem algum diagnóstico? Sim. Minha médica falou que eu sou TDAH do tipo desatento. Aí eu olho. Eu falei, você acha que... Não, eu sou por causa disso. Sabe, foi lá na IA, fez um resumo total e verbaliza para você. Aí você olha e fala, tudo bem, eu também sou TDAH, mas pera lá, vamos ver isso. Porque quando você e tem consciência de si, você consegue perceber as diferenças. Sim. Né? E as pessoas falam assim, nossa, você nem parece autista. E as pessoas falam, você é TDAH, né? Não, sabe, você é tão organizada. Você é autista. E eu falo, você não sabe o que tem aqui dentro. Sabe o que começou a fazer eu entender, tipo, o autista? Sentir realmente a outra forma de sentir. Eu comecei a ouvir, e perguntar, mas o que você tá sentindo aí? Eu comecei a me interessar pelo sentimento. Aí eu comecei a dizer, mas isso é loucura, pô. Você perguntou pra quem? Pra ela? É loucura. Eu perguntava, mas, cara, e pro Rafa também. Eu comecei a fazer essas perguntas pro Rafa. Foi aí que eu comecei. Falei, foi por isso que nasceu o nome. Eu falei, mas me explica aí esse sentimento. Vocês conseguem me explicar o sentimento dessa situação? Aí, como eles são bons pra verbalizar os dois, eu falei, mas isso é loucura, mano. Às vezes eu falava, isso aí é doideira, isso é loucura. Às vezes eu falava, caraca, que loucura. Eu comecei a sentir.
E tem uma fala da Déia que ela traz assim, Leila, ela começa a terapia assim, Leila, eu preciso falar. Tudo bem, pode falar. Eu acho que eu tô ficando doida. Eu tenho certeza, eu tô entrando na loucura, não é possível. Tudo bem, conta a sua loucura. Todo mundo tem um pouquinho de loucura, conta a sua. E aí quando ela começa a falar essa loucura dela, e você traça uma linha paralela explicando, né? Aí ela chega no final e fala assim, então eu não sou doida, ela quer confirmação. Eu não sou doida? Eu falei, olha, eu acho que eu sou mais doida do que você. Não, ela faz sentido. Porque quando você começa a ouvir, me fala, eu falo que é loucura, mas faz sentido essa loucura. É isso que eu tô te falando, entendeu? Eu falo, pô, isso é loucura porque eu não sinto assim. Entendeu? Eu, o que não tem o diagnóstico, né? Pode ser que eu seja autista por tabela. Ou por convivência agora. Mas... Não faz sentido por quê pra você? O quê? Por que não faz sentido o que eles sentem? Porque é um nível de sofrimento por algo que não faz sentido. Entende? Eles sofrem por coisas que não fazem sentido. Eles só às vezes não tem importância pra você. Não tem importância pra ninguém. É uma hipersensibilidade. Entendeu? Então não tem importância pra ninguém. E pra ele tem um tamanho de uma importância que eu falo, caramba. Você e aí eu vejo porque tiraram o celular daqui e colocaram aqui. E eu vejo, não é nem só por isso, são coisas tão bobas assim, cara, que são várias. O pior é que não é uma coisa, não é uma coisa, são vários pequenos sentimentos assim que eu falo, porra, mas isso é loucura, porra. Isso até eu falava, não, é só não dar significado, mas a questão que não é essa. Não é sobre ressignificar, é sobre um sentimento. Ele precisa entender esse sentimento para poder viver com esse sentimento melhor. Então não é sobre... O sentimento vai estar lá. Né? O sentimento vai estar lá. Ele sempre vai estar ali. O passarinho morreu e ela ficou daquele jeito. Tipo assim, cara, não se lida assim com um negócio desse. Mas ele lida assim. Eu preciso entender que ele lida assim. Eu preciso amar com ele lidando desse jeito, sacou? Então o passarinho tira a casca, né? Entende? Tá ali a ferida, o passarinho tira a casca. Tá lá, né? Sim. E como que as palavras têm peso, né? Quando você fala para uma criança autista, eu vou embora dessa casa. Quando você fala para a criança autista, nunca mais você faça isso. Não, isso é maravilhoso, você está dizendo. E aí travou ali. Esse nunca mais vai ecoar por um longo período. Eu já cheguei a vida. falar para a Déia, cara, eu já fiz você sofrer demais. Porque eu falo falas aleatórias. Coisas naturais que não fazem sentido nenhum. Tipo. Só que pra ela é como se estivesse espetando algo no peito. Falei, cara, eu já te matei demais, velho. Eu já ferrei muito com a sua vida sem perceber. E não é... São coisas tipo, aleatórias, cara. Você fala, cara, ela sente, cara. Ela sente na brincadeira, ela sente no... leva ao pé da letra e leva pro coração. Leva pro coração e fica ali agarrado naquilo. E não fala às vezes, junta um tempo e a energia vai caindo, a produção vai caindo. Aí você fala e depois nem ela sabe o que foi. Aí quando você senta pra conversar, ela diz, foi aquilo. Eu falei, cara, mas aquilo fez isso? Você já nem até esqueceu. Com aquela intenção. Mas aquilo fez isso? Eu falei, cara, então já te matei várias vezes, então... Eu já matei a sua libido várias vezes. Eu já acabei com você várias vezes. Antes eu sentia a culpa de fazer isso. Hoje não. Hoje eu entendo. Tipo, o que eu faço hoje? Eu evito. Eu falo, cara, essa palavra pode trazer um sentimento ruim pra ela. Então, assim, pra que eu vou falar? Por que eu vou falar? Então hoje eu me policio. Porque eu sei que uma palavra mal encaixada pode ser uma bomba. Uma bomba na mesa que ela não sabe lidar com essa bomba. Eu vou pegar a bomba, eu vou chutar e foda-se com a bomba. Mas ela não, ela vai ficar com a bomba ali, ó. E pode explodir na mão dela, na cara dela. Ou explodir várias vezes. Ou explodir várias vezes. Então, assim, o que eu aprendi? Eu acho que eu até falei isso no treinamento para os psicólogos, né? Eu aprendi que, né, com a Leila também, que eu fiz terapia junto, faço terapia junto. Eu aprendi que, cara, quando eu não sei o que fazer, eu vou silenciar. Então, quanto menos fala, mais carinho, mais acolhimento. Menos fala, mais carinho, mais acolhimento. Menos fala, dano, né? menos drama.
Menos dano. Oi? Menos dano. Menos dano, você sim. causa. E aí, cara, a relação melhora. Tipo, a confiança entre nós melhora. Há espaço para ela sentir. Para ela sofrer com a morte do passarinho, para ela sofrer com a quentura, com o frio, que às vezes tem uma hipersensibilidade. Então eu vou dando espaço, sacou, Gabriel? Essa é outra forma de sentir. Porque hoje, quando eu chego no lugar, a primeira coisa que eu faço é mapear o ambiente. Por quê? Porque se eu estiver sentindo, ela tá sentindo 3 vezes mais. Se o barulho tá ruim pra mim, puta pai, ela tá foda. Aí eu já pergunto, e aí, como é que tá aí? Não, de boa, eu acho que eu consigo. Eu falo, vamos sair pra aquela mesa lá? Um exemplo, entendeu? Então a primeira coisa que eu chego, ó, aqui não tá muito legal pra nós não. Pra quê? Pra proteger da outra, porque sente de outra forma. Porque eu vou entrar e sair de boa, não vou ter um que se eu tirar um cochilo, passou. Mas pro autista não funciona assim. Vai passar dias sofrendo por causa disso. Por causa disso. Então, mas é uma coisa que, com muita boa vontade, não é força de vontade não, é boa vontade. Você consegue diferenciar boa vontade e força de vontade? sim. Uhum. Acho muito boa vontade, muito amor. É possível, né? Quando você falou assim, ó, vou dar um exemplo prático, você falou. É possível. Você falou assim, eu É quero possível, fazer a roda, né? A gente não consegue porque é um podcast fazer a roda. Sim. Aí eu falei, senta do outro lado sozinho, que você Sim. fica de frente. Melhora, eu sou o Oxe, host do programa. sim. Eu tinha que estar lá do outro lado, Sim. né? Eu sou o host do Pra programa. mim foi muito melhor. Então, Porra, é isso aí. porque você voltava pra casa, você podia fazer, de boa, vou fazer aqui, ó, legal, já. Aham. Mas você podia voltar pra casa muito mais cansado, Muito mais. Sim. com menos desempenho no programa. Muito menos, Então, Você é já a boa lê- vontade. isso aí, isso. Boa vontade é atitude, né? Perceber, falar, partilhar, atuar. E atuar também, né? Eu nem tinha me ligado nisso, né? Você ligou e já resolveu. Por quê? Porque eu lido com isso todo dia. Então, assim, É. como eu tô antenado nisso, são 2 pessoas assim lá em casa, eu já sei o que você precisa. Sim. Então, quando você apontou 3 vezes, falou. Você já falou. Pô, falei, cara, mas espera aí. Por que ele tá dizendo isso? É. Aí eu falei, pô, ele deve sentir, entendeu? É. Deve atrapalhar ele. Tava Falei, então, ruim. vamos trocar, pô. Pronto, maravilha. É boa vontade, Sim, boa sacou? vontade. Porque percepção. Agora, essa É boa percepção vontade. foi uma insistência da Leila. Você não percebe? Você não percebe? Você tem que perceber. O que tá acontecendo com a Déia agora? Eu falei, não sei, pô. Agora você percebe. Entendeu? Tipo, não, eu ainda tudo não, né? Eu tô... Não, mas você tá percebendo mais. É, tô percebendo mais, tô Clareando mais. numa caminhada. Cada programa que eu saio daqui, quando eu ouço ela falando, eu começo a perceber mais, sentir mais, eu sinto a sensação dela. Quando a Leila traz a explicação, eu aprendo. Quando você traz a explicação, eu aprendo. Então eu percebo cada vez mais. Por quê? Porque eu tô aberto para esse tema, para esse assunto. Mas quando a Leila falava lá no começo, o que a Déia tá tendo agora? Sei lá. Cara, eu acho que é isso. Ela fala, não, vê, faz o exercício. Falei, porra, eu quero a resposta, não quero exercício, pô. Eu ficava bravo. Todo mundo, né, quer Eu a quero fórmula. resposta, Então, me explica aí, me eu dá, não sei, né? cara. E pior que quem tá envolvido com a pessoa, agora eu aprendi a fazer o exercício de não ficar envolvido emocionalmente. A Beta viu praticando O isso, desligamento fazendo emocional. isso na prática no final de semana que a gente contou aqui do que aconteceu lá da sobrecarga do Rafa, né, e da energia da Déia que acabou até o fim. Então, assim, eu fiz o exercício na prática, entendeu? Olha, vou resolver tudo aqui calmamente nessa situação aqui. Porque eu aprendi com a Leila. Mas, assim, quando eu não conseguia, cara, aquilo era desesperador, cara. Você entrava na onda dela, você acha? Puta que Totalmente, você entrava na vibe, né? Sofria demais, velho. Então, você entrava na vibe. Entrava, Era, né? não tinha esse desligamento, né? Não Tava tinha. junto, você sentia junto. Sentia mais até, no sentido, mais. não senti mais que ela, mas A impotência também. a impotência, a culpa. Eu carregava muita culpa porque, cara, eu fui responsável por esse negócio aqui. Eu não consegui proteger, eu não consegui bloquear, eu não consegui perceber. Hoje não. Por mais que eu não consiga perceber, eu fico de fora e não sinto. Uhum. Eu vejo o sofrimento, vejo a dor e eu tenho um impacto ali, mas eu não sinto mais. Aí o que eu faço? Soluções práticas. Porque eu não estou sentindo. Uhum. Porque quando eu estou sentindo, sofrendo, eu não tenho mais solução. Você vai junto, ué. Eu vou junto, eu caí junto. Você cai junto. Eu caí junto. Então se A eu cair confusão junto, é a mesma. sacou? Fica na mesma confusão. Exato. Aí fico perdido, Pedindo. traumatizado. No mesmo estágio emocional. Traumatizado, é. Você
fica no mesmo estágio, né? Conectado ali, no mesmo estágio. Mesma energia. Mesma energia. Por isso que eu falei pra Beta no carro hoje. Qual é o cuidado de quem cuida? Energia fluida, energia limpa. Pra quê? Pro autista poder trabalhar a sua funcionalidade, que é o nosso desafio aqui do Outra Sim. Forma de Sentir. Então, o desafio do psicólogo, do psiquiatra, do marido, Do paciente. pai. Não, eu tô falando, essas pessoas que estão cuidando, Sim. jogar energia limpa, fluida. Sim. E aí o paciente pegar essa energia, Se autocuidar. se autocuidar e transformar em algo funcional para ele. Você tá mais Sim. claro aqui o negócio? Então, assim, marido, mãe, pai, qual é o desafio de vocês, assim, que estão vendo o programa? É transformar a energia numa energia limpa, a casa numa energia pura para eles. Porque eles têm pureza e têm uma hipersensibilidade de emoção. Então, quanto mais a gente chegar nesse lugar, mais fácil vai ficar do autista ser funcional. Ou ter menos crise, ou desregular menos. Então, acho que esse é o desafio, entendeu? A gente trouxe aí Entendi. a revolução da Sim. funcionalidade, mas na prática criar uma energia para que ele possa fluir. A família tá junto, mas perceber isso tem que trazer a família inteira para poder cuidar, né? Isso aí. Essa também é um desafio, né? De cuidar de quem tá na casa, né? Da pessoa sair ali. Porque não é um tratamento, é Por um isso cuidado. que o trabalho que a Leila faz é incrível. Deixa eu conversar com a mãe, deixa eu conversar com o pai, Isso é maravilhoso. deixa eu conversar com o filho. Cara, não, eu vou ser muito sincero, eu posso estar sendo exagerado, extremista, mas não existe terapia completamente com resultado se você não conversar com as partes ali. Não existe, cara. No meu ponto de vista, assim, vai ter um resultado? Vai, mas não é um resultado excelente, nível A. Não, o resultado, se eu tenho ele, se eu consigo trazer, né? Porra, cara, é muito diferente, porque... Amplifica, né? Porra, Totalmente, né? não muda. É a né? velha história, né? A primeira pessoa que tem que saber tudo sobre autismo é você. Sou eu. E a segunda pessoa é quem vive com você. É. E quando essa pessoa que vive com você não quer saber e rejeita, você tem que aprender a dar conta disso. Essa semana eu dei uma provocada lá em casa, depois me arrependi. Eu falei, puta, por que eu fiz isso? Me arrependi, na hora. Eu falei, cara, parece que eu tô mais interessado. Eu joguei essa na mesa. Parece que eu tô mais interessado no assunto e no autismo do que você. Aí a Déia já respondeu, não, jamais, nunca. Eu me arrependi de ter falado. Isso, eu não deveria ter falado desse jeito, entendeu? Mas já falei, e aí a gente resolve de outro jeito. Mas isso faz todo sentido. Eu me interesso pelo assunto. Eu quero entender. Porque eu amo os meus e eu admiro a forma que eles sentem. Eu admiro, cara. De verdade. Dá pra transformar isso numa coisa muito boa, cara. No sentimento do autista, num sentimento melhor. Um sentimento que é puro, que é único, num sentimento funcional. Eu acredito muito nisso. Então, se ele se conhece bem e a gente que está ajudando conhece também, cara, isso transforma qualquer lugar num lugar muito melhor para se viver. Isso pra Com gente certeza. faz toda a diferença. Sim. Essa compreensão, essa rede de apoio. Não só aceitar que é autista. Beleza, minha filha é autista. Tô de boa com isso. Não, é fazer no dia a dia essas pequenas mudanças, né? Essas pequenas alterações, essa compreensão de que, olha, agora eu acho que ela tá precisando ficar mais quietinha, não vou demandar nada dela, vou deixar ela ficar ali mais um pouquinho. Isso faz diferença, porque dá tranquilidade pra gente, dá calma e ajuda a gente a se autorregular ou não se desregular. Sim. Importantíssimo. Acolhimento, né? É isso, gente, é isso. Hoje foi profundo aí, né, doutor Gabriel? Maravilhoso. 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 Só agradecer Queria a Beta. deixar claro aqui que outra forma de sentir é falar exatamente desses sentimentos todos, de todos nós, de meu enquanto terapeuta, seu enquanto médico, enquanto autista, do convidado que vem, que é autista, das suas dores enquanto parceiro, da sua família autista, e que isso, e aí eu estou colocando porque, ela falou isso é antiético. Não existe antiético quando você sente, né? Isso é sincero, isso é profundo, isso é real.
Isso é a vida todos os dias que a gente presencia e que precisa ser falado, precisa ser entendido, porque por quem está do lado de lá, por quem está do lado de cá e por quem está aí. Né? Ser autista não é vitimismo, é consciência. Ninguém quer ser autista. Eu não queria ser autista. Não tem Exatamente. desejo de ser autista. Que tesão, sou autista. Não, Exato. é isso, Já não. perguntou outro dia, falou assim, mas você queria deixar de ser autista? Eu falei, claro, porque eu quero ser autista. Não vejo vantagem nenhuma de ser Vantagem nenhuma autista. nisso, né? Mas é sobre isso também. Aprender é o que lidar comigo, né? É esse sentir aí, que ele é Aprender. muito profundo e ele precisa ser clareado para que a gente não fale É besteira. que eu vejo uma áurea, uma beleza diferente. Talvez eu estou romantizando também, né? Não sei. Você está falando coisa da pureza, da ingenuidade. Dessa energia mas tem o mais- sofrimento, né? Tem uma energia mais limpa mesmo. Acho que é uma energia menos Poluída, né? poluída e menos assim, menos até mesmo de destruir o outro. Não tem essa, né? exatamente isso. Não tem essa, ao contrário. É muito, muito legal isso. E, pô, seria legal quando... Por isso que eu falo, quando... Isso eu tenho muito orgulho de ser autista, isso aí. Isso Então. eu tenho orgulho de ser. Então, por isso que eu tô falando. É maravilhoso, é uma Por, delícia. por isso que quando eu trouxe a fala, olha, põe energia pura neles, energia limpa, para que eles purifiquem melhor cada vez mais tanto a vida deles quanto o mundo. Porque é essa beleza que eu vejo. Olha, eu não sou autista. Não, isso sim. Eu não sei se vocês estão Faz entendendo o que eu estou sentido. Não, dizendo. isso sim. Sim. Isso sim. Eu não sou autista, mas convivendo com os dois, eu vejo A ingenuidade, né? ali e lindo, falo, é, cara, isso é eu queria é ser que nem delicioso. eles. Eu Sim. não queria ser autista, beleza. São as melhores pessoas do planeta. Você entende o que eu estou dizendo? Transparência, É, Pô, eu sou ruim. sinceridade. Eu falo, olha, eu sou Exatamente. ruim. Eu falo, eu sou bicho ruim. Se tu soubesse o quanto eu sou ruim, então a tua mão não tava na minha coxa agora. Eu sou ruim, pô. Então, assim, eles não são ruins, cara. É aqui que pega. Por isso que o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação por outra forma de sentir e por observar e ficar antenado nisso, é porque eu sei que pode ser melhor para eles. Eu sei que eles podem performar melhor. Eu sei que eles podem viver melhor. Vamos dizer assim, viver melhor, sentir melhor os sabores da vida, ter uma condição melhor de vida. Porque pro autista é mais desafiador mesmo. O sentimento é diferente. Mas se eu puder ajudar, se eu puder contribuir para que a energia fique limpa, dentro de toda a sujeira que existe em mim e toda a maldade que eu tenho, se eu puder contribuir, pô, eu vou ficar feliz demais, porque eu sei que eles podem clarear melhor o mundo, porque eles dois clareiam melhor o meu mundo é melhor com eles dois, entendeu? Então, assim, é aqui que eu vejo, sacou, velho? Mesmo com todas as nossas dores, nossas confusões, né? Os nossos extremos tem hora, né? Assim, né? Realmente a doçura é enorme. Você tá querendo nutrir também isso, né? Sim. É porque se eu potencializo, é. se eu nutro essa coisa grande que tem no autista, ele vai ficar demais, velho. Já é bom. Vai ficar melhor ainda. Os X-Men da Leila. Né? É os X-Men da Leila. Vamos montar essa escola aí, pô, que for lá atrás. do Oxe, projeto. Maria. É os X-Men, né? Eu assisto X-Men, eu vejo todos os autistas, cara. É isso aí. Essa semana, daí a gente começou a assistir todos. Tem uma linha do tempo, né? Uhum. Então a gente começou a assistir a linha do tempo. Cara, aquilo é sensacional, autismo puro, pô. Sim. É? Pô. É fantástico. E você é o nosso professor, o Fera, o Macken. Era. Pô, né? Eu preciso de ver, porque tem muito tempo. Não é? Eu vi um ou dois, eu acho só. A tempestade ali, ó. A Deia é a Jean Grey. Vira uma fênix assim. A Deia é o quê? A Jean Grey, a mulher do Ciclopes. Essa tempestade? Eu falo que eu não sou o Ciclopes. Eu sou o Wolverine. Ciclopes não dá. Seu Wolverine. É. Maravilhoso. Mas é isso. Gente, obrigado pelo Somos programa, nós, Beta. obrigado Olha, você. obrigado pelo seu sacrifício, o seu esforço. Imagina, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e espero que consiga alcançar várias pessoas de forma positiva. Não, foi incrível, a gente aprendeu muito com você. A sua história é maravilhosa, assim. Eu admiro a sua história. Eu sou feliz de participar da sua vida e de ver o quanto você está evoluindo, crescendo. Eu sou um admirador seu de todo o trabalho que a Leila tem Eu feito também. com você. Nós, né, Gabriel? Você não está os aqui dois. porque é minha cunhada, não tem nada disso. Não, facilitou, né? Eu facilitei um pouquinho, né? Porra, que papo, aranha. Né? E a clareza que ela conta, É. né? Falando dela, a propriedade de falar dela. É. Você é um presente nas nossas vidas.
Com certeza. Eu agradeço também por ter tido a chance de te conhecer. E você tá aqui junto agora, de pé, linda, de amarelo comigo, e enfrentando, e reaprendendo a sentir junto, né? Vambora. É isso. Ó, Deus abençoe vocês, né, Leila? Tem uma mensagem pro povo aí, Leila? Não, hoje é a Roberta que vai fazer a mensagem. Vamos lá. O que você falaria para as pessoas? Do seu jeito. Acho que é tentar se aceitar enquanto autista, procurar ajuda, porque sem ajuda a gente não consegue se melhorar, se conhecer, e acho que essa parte é essencial, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, com apoio da família. É essa rede de apoio que faz a diferença na nossa vida, é o que evita os extremos, né? Até chegar ao ponto de pensar em tirar a própria vida. Eu acho que todo esse apoio é essencial e tem que buscar, seja em grupo de autoajuda, se a pessoa não tem um apoio em casa, essas rodas de conversa, grupo de terapia, isso tudo faz diferença. Neuróticos Anônimos ajuda muita gente. É muito bom. Maravilhoso. E a Leila tem lá um grupo, né? Com quase 200 lá, né? Todo sábado estão juntos lá, né? Cento e poucos, os 3 grupos dá 180. Eu vejo que a Beta fala lá, né? Ativa lá, né? Tô lá, todo extremamente. Tá lá, bonitinha, se coloca, fala, colhe. Esses dias ela tava lá no sítio com a gente lá e falei, Beta, me ajuda com a louça aqui e tal. Ela, tô no grupo aqui, falando. Eu falei, cara, me deixou na mão. Me trocou pelo grupo. Esse é o meu pai tá nele? É esse? É maravilhoso esse grupo. Ó, como é que faz para entrar nesse grupo? Se a pessoa quiser entrar, onde que ela acha? Entra lá na ONG, vai lá na bios da ONG, coloca lá, mas aí é só para autista nível 1. E aí passa por uma entrevista comigo antes, ou com a Edna, ou com a Débora, porque são 3 grupos. Tá. E ali a gente vai entender a realidade do indivíduo, se ele está pronto para entrar naquele grupo, porque esse grupo está muito evoluído. A Débora né? falou assim para mim, a Leila não me chama para entrar no grupo. Eu já chamei lá atrás. Ela não me chama, ela não insiste quis pra entrar no grupo. Eu falei, não sei, cara. Aí veio com a Leila. Aí, antes eu pegava a corda, sabe? Como falar essas coisas. Veio com a Leila. Conversa com ela. Antes eu pegava a corda. Falei, cara, eu sentia, né? Por ela. Eu falei, não vai com a Leila lá, cara. Percebe ela quando eu falo? Querer, né? Exatamente. Lá atrás tem que insistir, a gente quando pensou... a gente que ela quer. Então ela falou, pô, por que a Leila não me chama mais? Já eu fiz o chamou uma vez, ela convite. não quis. Não, agora não é pra depende mim. dela. Aquela foto, né, do Da Vinci, né? Sim. A mão lá, né? Assim, você tem que esticar a mão, né? Pegar, né? Exato. Fazer uma forcinha, né? Se mexer um pouquinho. Eu falei dos Neuróticos Anônimos porque é um grupo mundial. Sim. E acolhe a hora que existe esse grupo mesmo? Neuróticos Anônimos? É? Eu pensei existe, que, velho. Pensei que era piada. Pô. Não, cara. Salva muita gente. Que bom, cara. Tudo começou com A, né? Mas os Neuróticos Anônimos. Que legal, cara. Aqui em Vila Velha tem dois presenciais que eu sei. Vitória deve ter alguns também. E tem online. Que legal. É de graça. Chega e entra. Né? O grupo que a Leila faz, acho que tem um trabalho antes. Tem um trabalho antes. Porque quando eles entram lá no grupo desse acolhimento, é um grupo de autoajuda hoje, né? Todos eles se conhecem, todos sabem da história que eles colocam lá e eles ajudam. Então, esse grupo, por exemplo, eu tô no grupo, mas hoje não é dia de grupo. Mas o grupo está se falando o tempo todo. Tá girando. Tá girando. E aí, Leila, o que a gente vai fazer? Como que eu vou deixar aqui na descrição desse programa de hoje, do Outra Forma de Sentir, o link da ONG, né? Da Instagram. É o nome da ONG? Instagram é CVD Vida. CVD, a palavra VIDA. CV, Centro de Vivência Despertar para a Vida. Vamos fazer assim, ó. E aí entra lá na bio, manda a sua solicitação, aí a gente vai entender algumas situações e a gente tem que organizar um pouquinho, porque não pode virar bagunça, né? Sim. Todo grupo ali tem inteira responsabilidade com o que faz. E eu estou ali mais como um apoio, mas eles são totalmente autônomos. E a responsabilidade um com o outro. Um com o outro também. Eu já participei lá, eu acho incrível. Até falei pra Déia, cara, eu acho que eu vou voltar lá no grupo, assim, porque sempre tem histórias diferentes, dores diferentes, sensações diferentes. E a gente sempre aprende com aquelas histórias. Então, eu vou pedir pro pessoal que trabalha com a gente aqui do vídeo e tal, para eles colocarem, ir lá no Instagram da doutora Leila e colocar o link para você poder participar da ONG, né? Da ONG, para você poder participar desse grupo especial de X-Men.
Ó, um beijo e até o próximo programa. Deus abençoe Até. vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo, um queijo.